Olá, pessoal. Eu sou a professora Aline, professora da disciplina de Ciências, e nós vamos dar continuidade às nossas aulas, dessa vez englobando o assunto de peixes. Vamos compreender algumas características dos peixes. Os peixes, eles são animais que podem ser encontrados no ambiente aquático, tanto em ambiente marinho, como no mar, como também em ambientes de água doce, como rios e lagos. Todo mundo já consumiu um peixe alguma vez na vida e deve ter se deparado com pedaços de espinhas dos peixes. As espinhas são, na verdade, pedaços do esqueleto do peixe. Essas espinhas, que são os pedaços do esqueleto, estão conectados à coluna vertebral do peixe. Então, se vocês observarem aqui esse peixe, vocês observarão as espinhas e verão que elas estão conectadas a essa região aqui central do peixe, que é sua coluna vertebral. Como os peixes apresentam coluna vertebral, nós já aprendemos que aqueles animais que apresentam coluna vertebral pertencem ao grupo dos vertebrados. Então, os peixes são animais vertebrados. Nessa aula e nas próximas, nós vamos compreender vários desses grupos de animais vertebrados. Então, nós iniciamos hoje com o grupo de animais vertebrados, que são os peixes. O corpo do peixe é coberto por estruturas que são chamadas de escamas. As escamas, elas têm como função realizar a proteção da pele do peixe. Então, aqui vocês conseguem ver uma imagem e o detalhe das escamas, que são estruturas cuja função é realizar a proteção da pele do peixe. Os peixes, eles também apresentam músculos na sua estrutura, como pode ser bem observado aqui na imagem, e esses músculos, que na verdade são a carne que a gente costuma consumir, eles têm como função realizar, então, auxiliar o peixe no seu movimento de deslocamento. Então, sempre que o peixe quer se movimentar e se deslocar, ele faz uso, então, dos seus músculos para realizar esse movimento. Outra característica dos peixes é que eles apresentam nadadeiras. A função das estruturas que são as nadadeiras são, na verdade, auxiliar na direção do movimento que o peixe quer tomar. Então, as nadadeiras, elas têm como função auxiliar na direção do movimento do peixe. Então, aqui na imagem, vocês podem observar que existem várias nadadeiras ao longo do corpo do peixe. Essas nadadeiras vão, então, atuar auxiliando a direção em que esse peixe quer tomar ao realizar o seu movimento de natação. Outra característica dos peixes é que os peixes, assim como nós, seres humanos, utilizam oxigênio para realizar a sua respiração. Só que, ao contrário de nós, seres humanos, os peixes usam o oxigênio que está dissolvido na água. Esse oxigênio da água é então aproveitado pelos peixes para realizar a sua respiração. Isso acontece graças a estruturas que são chamadas de brânquias. As brânquias são estruturas que vão aproveitar o oxigênio dissolvido na água, fazendo então com que esse oxigênio passe da água para o sangue do peixe e assim ele consiga respirar. Para que isso ocorra, a água ela entra pela boca do peixe, como pode ser mostrado aqui na imagem, e aí em seguida, após entrar pela boca do peixe, a água ela vai passar por as estruturas que são as brânquias, que eu estou mostrando aqui para vocês. As brânquias vão retirar o oxigênio da água, fazendo então que esse peixe possa usar esse oxigênio, passando o oxigênio da água para o sangue do peixe. Em seguida, a água vai sair novamente por uma estrutura que fica aqui, ó, após a cabeça. E aí, essa água terá o seu oxigênio retirado, sendo então lançada de volta para fora do corpo do peixe. Aqui, ó, nós podemos observar em detalhes a estrutura que eu falei que são chamadas, no caso, de brânquias.
As brânquias são as estruturas que vão realizar a respiração do peixe. Então, como eu disse, a água entra pela boca do peixe com oxigênio, passa pelas brânquias, nas brânquias o oxigênio é retirado e em seguida a água sai novamente do corpo do peixe após ter seu oxigênio retirado. Essa imagem ela mostra detalhadamente o processo que eu já falei para vocês. Então, aqui nós temos o nosso peixe, ele usa o oxigênio que está dissolvido na água, então a água entra pela boca do peixe, passa pelas brânquias e sai por uma estrutura após a cabeça, que na verdade é uma placa óssea que tem aqui na estrutura do peixe, por onde a água vai sair. Ela entra cheia de oxigênio e sairá pobre em oxigênio, porque o oxigênio será retirado dela para a respiração do peixe. Aqui, ó, vocês conseguem ver uma imagem ampliada das brânquias. Se vocês notarem, ó, as brânquias elas estão representadas aqui, ó, por esses filamentos. E aí as brânquias elas são repletas de vasos sanguíneos, ou seja, vasos onde circula o sangue do peixe. Então, quando a água entra cheia de oxigênio e bate aqui nas brânquias, as brânquias retiram o oxigênio da água e transferem para o sangue do peixe, então permitindo que esse sangue ele seja oxigenado, auxiliando então na respiração do peixe. E aí, em seguida, a água sairá novamente, dessa vez pobre em oxigênio. Os peixes, eles costumam se reproduzir realizando a postura de ovos. Em algumas espécies de peixes, do ovo vai sair uma larva que se transformará em peixe. Então, essa larva ela tem um aspecto diferente do peixe, é uma larva jovem, que sofrerá sucessivas mudanças até se transformar em um peixe adulto. Então, aqui nós temos o nosso peixe, ele vai realizar a sua postura de ovos. Desse ovo eclodirá uma larva, que ela tem um aspecto diferente de um peixe. Essa larva jovem se desenvolverá, sofrendo transformações que farão, então, com que ela se desenvolva formando um peixe adulto. Então, aqui na próxima imagem, vocês podem observar melhor o que seria essa larva do peixe. Observem que a larva do peixe, ela não parece com um peixe em si. Ela é uma larva jovem que vai sofrer muitas mudanças até se transformar, até adquirir a forma semelhante a um peixe. Em outras espécies de peixes, quando existe a postura dos ovos, esses ovos eles vão eclodir, dessa vez saindo o que a gente chama de alevino. O alevino, ele tem a forma semelhante a um peixe adulto. Então, ele tem características que se assemelham a um peixe. Aí, na imagem, vocês podem observar um alevino. O alevino ele já tem um aspecto mais parecido com um peixe adulto, então ele se desenvolverá com o tempo, aumentando de tamanho. Vamos compreender agora quais são os grupos de peixes. Existe um grupo de peixes que são os peixes chamados de cartilaginosos. Os peixes cartilaginosos recebem esse nome porque, em vez de possuírem o material ósseo formando o esqueleto deles, o que vai acontecer é que, na verdade, o esqueleto desses peixes vai ser formado por um material chamado de cartilagem. A cartilagem, ela é o mesmo material que forma algumas partes moles do nosso corpo, como, por exemplo, as nossas orelhas, a ponta do nosso nariz. Então, nos peixes cartilaginosos, o esqueleto dele vai ser formado por cartilagem e não por material ósseo. São exemplos de peixes cartilaginosos os tubarões, que está sendo mostrado na primeira imagem, e as arraias. Então, eles não têm esqueleto formado por material ósseo, e sim um esqueleto formado por cartilagem. O próximo grupo de peixes são os peixes chamados de peixes ósseos. Os peixes ósseos, eles são a grande maioria das espécies de peixes.
O esqueleto deles, como o próprio nome diz, é formado por material ósseo. Então, os peixes ósseos, eles apresentam uma grande diversidade de formas e cores e eles compreendem um grupo com maior espécies de peixe. Estão, além disso, nesse grupo, as sardinhas, os cavalos marinhos, as trutas e uma infinidade de peixes com diferentes formas e com diferentes cores. Outro grupo de peixes que é bem menos comum é o grupo dos peixes sem mandíbulas. Eles recebem esse nome justamente porque eles não apresentam mandíbulas na sua estrutura. Então, aqui vocês conseguem ver o que seria a mandíbula. A mandíbula é essa estrutura que está localizada aqui abaixo, certo? E aí os peixes ósseos, eles não apresentam mandíbula, como é o caso aqui, ó, da lampreia. A lampreia ela não tem essa estrutura de mandíbula aqui que eu posso encontrar na maioria dos peixes. Além disso, o grupo dos peixes sem mandíbulas apresentam outras características, como ter a pele lisa, não possuir escamas e, além disso, eles apresentam uma única nadadeira. Então, eles têm características bem diferentes dos outros grupos de peixes. Além da lampreia, que é esse peixe que eu já mostrei no slide anterior, que é um exemplo de peixe sem mandíbula, estão incluídos também nesse grupo de peixes sem mandíbulas os peixes que são chamados de feiticeiras, que é o que está sendo mostrado nessa próxima imagem aqui que eu estou apontando para vocês. Então, com isso, eu termino a aula do grupo dos peixes, que é um grupo de animais vertebrados, e aí vocês podem consultar mais orientações e informações no plano de estudo que eu enviei para vocês. Lá também vocês observam informações sobre o horário e dias em que eu estou disponível para recebimento de atividades e retirada de dúvidas.